Bom dia, nós vamos estudar as propriedades de um líquido puro. A gente tem que lembrar que um líquido puro, a molécula não precisa entrar em ebulição para passar para o estado gasoso. Nós temos outros processos de transformação do líquido para o gasoso. Evaporação, e a gente tem também calefação e ebulição, isso vai depender da quantidade de calor que eu coloco, certo? Nós verificamos que existem líquidos que evaporam mais rápido. Entre água e acetona, a acetona evapora mais rápido. Por que ela evapora mais rápido? Porque ela tem mais facilidade de liberar as moléculas dela no estado gasoso. Por quê? Porque as suas ligações intermoleculares são fracas. Então, nós chamamos dessas moléculas de moléculas voláteis, tá certo? Tudo isso a gente já viu em sala de aula. Todo líquido tem a sua pressão de vapor, certo? É que ela vai entrar em equilíbrio, né? Partículas evaporam, partículas condensam, até que ocorra um equilíbrio entre este líquido. Então, assim, a pressão de vapor de um líquido mais volátil é maior do que o líquido menos volátil, tá certo? Então, o que é essa pressão de vapor? É a maior pressão exercida pelos vapores desse líquido em equilíbrio dinâmico com a fase líquida a determinada temperatura. Então, ele vai buscar esse equilíbrio dinâmico entre este líquido vapor ou este líquido na fase líquida dele, ok? Muito bem. O que acontece quando eu aumento a temperatura desse líquido? Automaticamente as partículas vão se agitar. E a hora que a partícula se agita, o que acontece com essa pressão de vapor? Aumenta. Concorda? Quando eu coloco a água para aquecer, depois de um tempo, eu tenho maior pressão de vapor, eu tenho mais quantidade de partículas de água se transformando em vapor. Então, vamos dar uma verificada na tabela. A 0 graus, a água tem pressão de vapor de 4,6. A 20 graus, 17,5. A 40, 55,3. A 100, 760. Percebam, a pressão de vapor aumenta de acordo com a temperatura. Agora, quando eu comparo líquidos diferentes, na mesma temperatura, esses líquidos vão possuir propriedades de pressão de vapor diferente. O éter aqui, ó, 185, tem maior pressão de vapor do que a água. O que eu posso concluir? Que o éter evapora mais rápido do que a água. Por que ele evapora mais rápido? Porque ele tem maior pressão de vapor. Se eu aumento a temperatura do éter, a pressão de vapor dele aumenta mais ainda. Tá? Então, álcool evapora mais rápido do que a água. E o éter mais rápido do que o etanol. Por quê? Porque possui maior pressão de vapor. Certo? Quando eu faço um gráfico de pressão por temperatura, eu vou verificar que o gráfico do éter, ele é o primeiro gráfico. Por quê? Porque ele tem maior pressão de vapor e ele evapora mais rápido. Então, a 30 graus, olha a pressão de vapor da água e do etanol. E olha a pressão de vapor do meu éter. É muito maior. Então, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil, mais volátil, o líquido evapora mais rápido, ok? Então, maior a pressão de vapor, líquido mais volátil. Menor pressão de vapor, líquido menos volátil. Então, se tivesse um gráfico que não tivesse o nome dos elementos aqui, você poderia, pela tabela de pressão de vapor, dizer que esse é o éter. Por quê? Porque ele é o mais volátil e ele tem maior pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, maior a quantidade de moléculas na forma de vapor, consequentemente o líquido é mais volátil. É meio óbvio isso. Agora, a temperatura também vai mudar.
Temperatura de ebulição do éter é 34,6 graus. Quer dizer, se a cidade tiver a 40 graus Celsius, eu só vou encontrar o éter em formato de vapor. Porque o ponto de ebulição dele é muito baixo, porque ele é muito volátil. Enquanto que a água 100 e o etanol 78. Agora, o que pode interferir na minha temperatura de ebulição? A altitude. Quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura de ebulição. Quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição. Então, a água é um exemplo disso. Em Santos, que é 0 de altitude, a água entra em ebulição a 100. Mas em São Paulo, que é 750, a água entra em ebulição em 98,3. Então, a altitude interfere na temperatura de ebulição, por conta da pressão atmosférica. Menor pressão atmosférica, menor pressão de vapor. Tudo bem até aqui? Quando eu coloco alimentos na panela de pressão, eu vou fazer com que a água na panela de pressão entre em ebulição numa temperatura mais alta. E aí, os alimentos cozinham mais rápido. Então, eu coloco pressão para poder a temperatura ser superior a 100 graus Celsius e o alimento cozinhar mais rápido. Então, esse é o papel, né, da panela de pressão. Eu uso a pressão para interferir na temperatura de ebulição e aí cozinhar meu alimento mais rápido. Então, o alimento na panela de pressão cozinha mais rápido. Por quê? Porque a temperatura de ebulição, por conta da pressão, é maior. Nós vamos, então, lá para a página 43. E aí a gente vai estudar um pouquinho o diagrama de fases, tá? O diagrama de fases é usado em indústria de alimento. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o que acontece? A estabilidade do líquido e vapor não vai acontecer só naquele equilíbrio dinâmico que a gente viu. Ele pode acontecer também, né, em um estado onde eu encontro essa substância nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E é isso que o diagrama de fases vai mostrar. Então, o primeiro diagrama que nós estamos vendo aqui é um diagrama hipotético, uma representação geral. E eu tenho que lembrar que o diagrama de fases, ele lembra um Y, tá? E aí a gente vai ter o quê? O estado sólido para o lado esquerdo do meu gráfico, o líquido no meio do Y e o gasoso do lado direito do meu gráfico, tá? E aí a gente sabe que de sólido para gasoso é sublimação, de sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, ebulição. Então nós temos as curvas de transformação da matéria. E aí tem um momento aqui, ó, que a gente vai encontrar o ponto triplo. Este ponto triplo é onde eu encontro a matéria nos 3 estados físicos. O gráfico vai apresentar estas características, mas não vai ser exatamente igual. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no da água. Ó, percebam que ele é mais aberto, tá? É o mesmo gráfico, mas a parte de cima do Y é mais aberta. Então, a água no estado sólido é conhecida como gelo, água líquida e vapor. Existe a possibilidade de ter água sólida, líquida e gasosa? Sim. Quais são as condições para que isso aconteça? Primeiro, a minha temperatura tem que estar próxima de 0,01 e a minha pressão tem que estar próxima a 4,58. Então, em que momento que eu tenho a água no ponto triplo? Quando eu usar uma pressão de 4,58 e uma temperatura de 0,01. O que tiver para cá está sólido,
líquido ou gasoso, ok? Isso é uma prática utilizada quando se faz café solúvel, tá? Quando há a preparação do café solúvel, você vai usar, então, um processo chamado liofilização, que é você retira tudo, toda a umidade do café, tá certo? Aí você resfria, e aí você vai ter as partículas de café concentrada, como se fosse cristais de gelo, certo? Aí você vai extrair o gelo do grão e aí você vai ter o café solúvel, ok? Muito bem. Nós realizamos exercícios da página 44, 45 e 46. Alguém pode verificar, por favor, e me responder? Segundo A? Tá ótimo, então. Então, escreve aí, para o lar, tá certo? Vocês vão realizar esses exercícios, tá? A gente vai voltar no exercício 3 daqui a pouquinho, depois eu terminar o conteúdo de efeitos coligativos, tá? Então, nesse momento, eu vou para a página 47 do livro. Posso continuar? Então, vou continuar. Efeitos coligativos e aspectos qualitativos. Eu posso interferir e mexer nessas propriedades desse líquido puro? Posso. De que maneira, né? Adicionando a este líquido solutos não voláteis. O que é um soluto não volátil? É um soluto que tem baixa pressão de vapor. Então, eu tenho líquido puro, água. Se eu colocar sal na água, eu já vou interferir nas propriedades coligativas desse solvente. Então, vamos analisar. Eu tenho aqui, ó, a velocidade de vaporização, meu solvente, tá? E aí a pressão de vapor dele bem alta. Então, tá toda hora evaporando aqui esse meu solvente. Quando eu adiciono um soluto não volátil, que seriam essas bolinhas amarelas, o que eu percebo na velocidade de vaporização? Que há uma diminuição. Consequentemente, a pressão de vapor diminui. Então, o soluto diminui a pressão de vapor do meu solvente. Então, uma propriedade coligativa de interferência na pressão de vapor é conhecida como tonoscopia. Definição de tonoscopia: abaixamento da pressão de vapor do solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. Um sal, um açúcar. Você diminui a pressão de vapor. Então, se a água da chaleira está fervendo, borbulhando, você colocou 2 colheres de açúcar, você vai ver uma diminuição na formação desse gás. Ok? Muito bem. Então, como fica o gráfico? Sempre pressão por temperatura. Do solvente, maior pressão de vapor. Solvente mais soluto, menor pressão de vapor. Então, o que acontece? O efeito tonoscópico é a diferença da pressão de vapor que ele tinha antes com a que ele virou. Quanto mais concentrada a solução, o que é concentrado? Quanto mais soluto eu coloco, menor a pressão de vapor. Então, se eu colocar 5 colheres, a pressão de vapor é menor ainda. Então, tonoscopia, abaixamento da pressão de vapor. Outro efeito coligativo, ebulioscopia, que é a temperatura de ebulição. Eu posso interferir na temperatura de ebulição? Sim. Como?
adicionando um soluto não volátil. Quanto mais concentrada a solução, quer dizer, quanto mais partículas de soluto eu adicionar, maior a temperatura de ebulição. Então, vamos reparar aqui no primeiro esquema. Eu tenho água pura, que entra em ebulição a 100 graus Celsius. Se eu adicionar sacarose, que é açúcar de mesa, meio mol por litro, porque eu tenho que pensar agora na quantidade de partículas, e quantidade de partículas é mol. Se eu colocar meio mol por litro, o que acontece com a temperatura de ebulição? Ela aumenta. E se eu dobrar a quantidade do meu soluto, o que acontece com a diferença? Repare, é o dobro, tá vendo? 100,26, 100,52. Tá certo? Então, a adição de soluto não volátil, ele vai interferir na temperatura de ebulição do meu solvente. Tá certo? Então, quanto maior a concentração, consequentemente, a temperatura vai aumentando. Mas e se eu colocar solvente diferente, interfere? Não. Se eu colocar a mesma concentração de partículas em mols por litro. Então, olha só, a água entra em ebulição a 100 graus. Quando eu adiciono meio mol de glicose, que é diferente de sacarose, a substância é diferente, mas a concentração é a mesma. O comportamento da temperatura de ebulição não muda. Então, o que interessa é o número de partículas dissolvidas e não que tipo de partícula que eu coloquei lá dentro. Deu para acompanhar? Eu vou pensar sempre na concentração. Tem que ser a mesma concentração. Não importa se é sacarose ou se é glicose. Então, o que é ebulioscopia? É o interferir na temperatura de ebulição da substância quando eu adiciono um soluto. Aí, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição? Ela vai aumentar. Tonoscopia, a pressão de vapor, diminui. Ebulioscopia, a temperatura de ebulição aumenta. E crioscopia? Crioscopia, vou mexer na temperatura de congelamento da substância, tá? Então, quando eu adicionar um soluto não volátil a um solvente, eu vou ter uma diminuição na temperatura de congelamento. Quer dizer, eu vou ter que colocar aquela substância, aquela solução, numa câmera mais fria para que consiga congelar. Então, vamos prestar atenção. A água pura, ela congela a 0 graus. Mas quando eu coloco sacarose, que é açúcar de mesa, meio mol por litro, ela não congela mais a 0, ela congela quanto? Menos 0,93. E se eu dobrar essa concentração? Eu dobro também a temperatura, 1,8,6. Ok? Então, por isso que coloquei uma água para congelar e coloquei um refresco para congelar, o refresco vai demorar mais para formar gelo. Por quê? Porque ele vai precisar de uma temperatura mais fria. Ok? Então, crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento. Se eu colocar substâncias diferentes com a mesma concentração, a temperatura não altera, porque não importa a natureza do meu soluto. O que importa? O número de partículas, por isso que é mols por litros. E eu aplico esses efeitos coligativos em várias áreas. Então, por exemplo, em países onde tem neve e gelo, o que eles fazem? Colocam cloreto de sódio, cloreto de cálcio. Para quê? Para diminuir o ponto de congelamento da água.
Então, o que acontece? A água vai demorar mais para congelar, ok? Então, essa é uma aplicação dos efeitos coligativos. Aí, em países frios, também o que eles adicionam? Substâncias que são congelantes para fazer o quê? Para que o solvente não congele enquanto o motor está desligado. A aplicação dos efeitos coligativos no nosso cotidiano, não no caso do Brasil, mas de outros países. Tudo bem até aqui? Então, quais são os efeitos coligativos? Tonoscopia, que eu vou interferir na pressão de vapor, vai diminuir. Ebullioscopia, eu vou interferir na temperatura de ebulição, ela vai aumentar. Crioscopia, eu vou interferir na temperatura de congelamento e ela vai diminuir. Ok? O próximo efeito coligativo é a osmose. O que é a osmose? É o movimento das moléculas do solvente por meio de uma membrana impermeável. Isso acontece nas células, tá certo? Então, a molécula de água vai caminhar nos dois sentidos da membrana. Porém, sempre o fluxo é mais intenso do meio menos concentrado por mais concentrado. Então, o fluxo vai ser sempre do menos para o mais concentrado, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou aplicar esse efeito coligativo aonde? Em doces que são de conserva, né? Então, o que acontece com esses doces de conserva? A gente vai ver que ocorre a saída de água da fruta para a calda, tá certo? Que é o meio que apresenta a mesma concentração. E aí vai fazer o quê? Vai ter um aumento na concentração de açúcar no fruto e vai dificultar que os micro-organismos possam entrar e estragar aquela minha conserva. Então, o processo de osmose, ele é também utilizado para conservação de frutas em calda, certo? Eu vou colocar uma solução com alta concentração de açúcar, aí a água da fruta sai, certo? E aí eu vou ter ali um meio com a mesma concentração e eu vou dificultar o crescimento de micro-organismos. Vamos dar uma olhadinha na osmose nessa área da saúde, certo? Quando eu vou injetar uma solução, eu sempre vou colocar a mesma concentração de soluto que tem no sangue do paciente, que é o que a gente vê aqui, ó, a célula isotônica. Mas, se eu colocar água pura, o que vai acontecer? Vai acontecer essa imagem aqui, ó. Eu vou fazer com que há uma ruptura nas células vermelhas do sangue. Porque eu coloquei alguma coisa menos concentrada para mais concentrada. E se eu colocar alguma coisa com concentração maior, vai acontecer ao contrário, certo? Ele vai fazer com que a minha célula murche. Então, quando eu vou injetar qualquer coisa num paciente, eu tenho que manter a mesma concentração, para não acontecer de ter uma solução hipotônica ou hipertônica, certo? Eu vou seguir sempre a concentração de 0,154 mols por litro. O que interessa para mim é a quantidade de moléculas que eu estou colocando lá dentro, de partículas. Existe a possibilidade de eu reverter esse processo de osmose? Sim. Então, olha, um líquido puro e a solução. A tendência é sempre do menos concentrado para o mais concentrado. Então, percebam, o líquido daqui diminuiu
e aqui aumentou. O que eu faço? Eu vou colocar uma pressão externa para que aconteça o quê? Um equilíbrio entre as minhas moléculas. Ok? Compreenderam? Então, agora, a gente vai para a página 53, certo? E a gente vai verificar esses efeitos em moléculas de natureza molar ou iônica. Natureza molar são aquelas que não ionizam. Moléculas moleculares são aquelas que não ionizam, não formam íons. Então, uma molécula de sacarose, ela numa solução continua sendo uma molécula de sacarose. Glicose, sei lá, por exemplo, eu pego o açúcar de mesa. Açúcar de mesa é sacarose, não é glicose. Então, eu tenho uma água pura. Meu açúcar está sólido. Quando eu coloco ele na água, ela só vai se transformar numa solução aquosa, mas não vai romper a molécula de açúcar. Diferente de um ácido sulfúrico. Isso a gente já viu, que é ionização. O que acontece com o ácido quando a gente adiciona água? Ele vai liberar hidrogênio, essa é a característica de um ácido, e vai liberar o ânion. Então, quando eu tenho a adição de um ácido em água, eu vou liberar os dois átomos de hidrogênio e mais o ânion SO4. Quantos íons estão sendo liberados? 3 mols de íon. Então, eu tenho que fazer a ionização da molécula, certo? Quando eu tenho sal de cozinha, o que acontece com o sal de cozinha quando a gente coloca em água? Ele não se separa e forma Na+, Cl-. Lembra que se eu colocar isso, uma lâmpada, num sistema aberto, dentro de um frasco que tem água e sal, a lâmpada acende com uma energia externa. Por quê? Porque há liberação de íons. Quantos íons? 2 íons. E quando eu tenho um cloreto de cálcio, quantos íons vão liberar? 2 de cloro e 1 de cálcio, 3 íons. E quando eu tenho um Al2SO4, eu vou liberar 2 de alumínio e 3 de sulfato, 5 íons. Ok? Então, eu tenho que prestar atenção que esses efeitos coligativos, a liberação de íons vai estar interferindo também na ionização, certo? Muito bem. Então, só para a gente ver se vocês compreenderam, tem uma tabela aí. Aí você tem água, solução de 1 mol por litro de glicose, 1 mol por litro de sacarose, 1 mol por litro de NaCl, 1 mol por litro de CaCl2 e 2 mols de sacarose. Ele sabe qual que é a pressão de vapor. Qual que é a temperatura de fusão da água? Em que momento a água entra em fusão? Água pura. A 0 graus. Correto? E qual é a temperatura que ela entra em ebulição? A 100 graus. Se eu colocar glicose nessa água, o que aconteceu com a temperatura de ebulição dessa glicose? Ela aumentou, ok? E o que vai acontecer com a difusão? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Respondam, por favor. Vamos lá, segundo A. Perfeito. Irá diminuir. 1,86, de acordo com o que a gente tem de informação lá na página 49. Então, vocês vão completar a tabela. Escrevam aí. Eu preciso que vocês completem essa tabela agora, rapidinho.
Vou dar 2 minutinhos para vocês completarem a tabela. Terminaram? Quem está fazendo, é óbvio, né? Podemos corrigir? Abram o microfone e respondam, por favor. Segundo A, é para responder se já posso corrigir. Oi? Ainda não, Camille? É a Camille, não é? Ah, tá ótimo, Gabi. Muito bem. Acho que agora deu tempo suficiente. Vamos lá. O que eu percebo? Por que que no sódio, no cloreto de sódio, a temperatura de fusão ficou 3,72? Eu tenho que lembrar que eu tenho 2 íons. Para um, porque sacarose não se divide, certo? A diferença da molécula é 1,86. Mas como aqui eu tenho do Na e do Cl, a minha temperatura vai mudar em 3,72. Aqui no CaCl2, eu tenho 3 íons interferindo. Então, é 3 vezes a diferença. Aqui eu coloquei 2 mols de sacarose. É o dobro dessa sacarose. Por isso que eu tenho 3,72. Do mesmo jeito que acontece com a fusão, acontece também com a ebulição. Tá vendo? Vai dobrando de acordo com a quantidade de íons que eu coloco. Certo? Se 1 mol de sacarose é 100,52, em 2 mols de sacarose é 101,04. E a pressão de vapor, se você reparar, vai interferindo em 31.
Aqui são 2, 31 vezes 2. Aqui são 3, 31 vezes 3. Do inicial aqui, ó. Eu estou adicionando isso aqui em água. E aqui é o dobro do que aconteceu na minha sacarose com o MOS. Ok? Compreenderam aqui por que a diferença na temperatura de fusão, de ebulição e de vaporização? Então, a pressão é menor, a temperatura de ebulição é maior, a temperatura de congelamento é menor e a osmose é maior, certo? De acordo com a adição de um soluto não volátil. Voltem para a página 44. Voltem para a página 44 e resolvam o exercício 3.